Todo ano, no final do ano letivo, na conclusão ou no encerramento do ano letivo, acontece uma coisa em boa parte das escolas, que é uma coisa nem bonita e nem educada, mas infelizmente acontece. A gente vê que no último dia de aula, os alunos saem da escola rasgando os cadernos, rasgando os livros e jogando pelas ruas. A gente passa na calçada ou na rua de uma escola e a gente vê aquele monte de papel espalhado, que são os cadernos, que são os livros, que os alunos rasgam e jogam como se não tivesse nenhuma importância. Esse gesto, que é feio da parte dos alunos, é uma tentativa de jogar fora as lembranças, as coisas que viveram, que passaram naquele ano, né? Aquele professor chato, mas às vezes o aluno se esquece que chato é ele, não o professor, né? Mas vai fazendo esse tipo de coisa, e parece que vai se tornando meio que um ritual isso, tem que fazer isso para encerrar o ano, né? Para começar o ano novo de uma outra forma. São as lembranças perdidas. Mas a nossa sociedade, ela também é marcada pela perda das lembranças. A gente vê uma cidade e aos poucos a cidade vai se transformando. As lembranças que tem na cidade, elas vão desaparecendo. Construções antigas ou coisas que têm uma memória afetiva para algumas pessoas, isso vai desaparecendo, vai se jogando fora tudo isso. É a perda das lembranças, não dar valor às lembranças. O evangelho que nós ouvimos hoje, ele não começa como todos os evangelhos, Evangelho de Jesus Cristo segundo tal evangelista, mas ele começa dizendo, conclusão do Evangelho de Jesus. Não é um encerramento, né? Não é simplesmente um encerramento e agora os discípulos vão jogar todas as coisas fora, todas as experiências que tiveram fora e vão começar a fazer aquilo que acham que é correto. Muito pelo contrário, os discípulos são chamados a serem testemunhas do ressuscitado. Lembranças a gente pode até jogar fora, pode até perder, às vezes a gente vai juntando muitas lembranças e também quer desfazer um pouco disso. Testemunho não. Os discípulos não foram convidados para fazer uma lembrança de Jesus. A igreja, ela não é chamada a lembrar o nome de Jesus. Os cristãos, os batizados, não são chamados para serem uma lembrança de Jesus na terra, mas tanto a igreja como os cristãos são chamados a serem testemunha do ressuscitado. E a diferença é que a testemunha, ela deve falar a verdade, e não simplesmente uma verdade pessoal. Os discípulos não foram enviados para dizer o que achavam do reino de Deus. Os discípulos não foram enviados para proclamar o reino de Deus segundo a sua vontade, segundo o seu modelo, segundo o seu pensamento. A igreja não é chamada a anunciar um evangelho que vai aos poucos se acomodando às situações sociais, às conveniências políticas ou ao pensamento desse ou daquele. Mas a igreja é chamada para proclamar a verdade do evangelho. Os discípulos estavam ali naquele lugar e ficaram olhando para o ressuscitado que agora volta para junto do Pai. Mas antes disso, os discípulos que estavam com o ressuscitado, que é o mesmo Jesus de antes, e é por isso que esse Jesus guarda no corpo as marcas da sua paixão, para dizer que não se trata de uma realidade absolutamente nova, para dizer que não se trata de um corpo novo, que aquilo que passou foi apenas uma lembrança. Não, Jesus traz as marcas da paixão no seu corpo.
E é por isso que ele mostra as mãos e o lado perfurado pela lança, para dizer, é o mesmo corpo. Não é uma lembrança que vai ser apagada, mas é um testemunho que precisa ser dado. E os discípulos ali olhando para aquela cena de Jesus que volta para junto do Pai, são interrogados pelos anjos dizendo, o que é que vocês estão olhando para o céu? Jesus voltou para junto do Pai, e isso já era esperado. O ressuscitado não permanece fisicamente junto com os seus discípulos, nem na comunidade, mas o ressuscitado conviveu com os seus discípulos, sentou-se à mesa com os discípulos, e agora os discípulos dão testemunho desta verdade, e não podem ficar olhando para o céu como se Jesus fosse apenas uma lembrança. É preciso confirmar, apresentar Jesus ao mundo. É preciso testemunhar isso pela própria vida. O encontro com Jesus, ele é transformador a ponto de fazer os discípulos serem testemunhas dele. Será que nós fazemos isso? Ou será que nós também tratamos a fé como lembrança? A gente lembra de ir à missa no domingo, mas se esquece de viver a nossa fé no dia a dia. A gente é lembrado na missa que tem que fazer alguma coisa, que fazer alguma caridade, mas depois na prática, no dia a dia, não fazemos isso. A gente se lembra que fez catequese, mas depois se esquece de colocar em prática aquilo que aprendeu na catequese. A gente escuta a palavra de Deus, mas depois se esquece de viver a palavra de Deus concretamente na vida. E aí a fé parece que é apenas uma lembrança. A gente lembra de vez em quando, uma vez por semana, quando lembra, e depois vive a vida do jeito que quiser. E não é assim. O cristianismo, a fé cristã, não é uma fé feita de lembranças, mas é uma fé concreta feita de testemunho. Testemunho dos discípulos, testemunho da igreja, que chegaram até nós. E o nosso testemunho, que hoje precisa mostrar o que nós acreditamos. E se nós acreditamos naquilo que nós celebramos aqui. Vamos à igreja, celebramos a Eucaristia, recebemos o corpo e sangue de Cristo. E qual é a diferença que isso faz na nossa vida? Quais são as mudanças, transformações concretas que isso provoca na nossa vida? Porque se não provoca, nós também esquecemos. A fé é só uma lembrança apagada, que vai se apagando. E como hoje em dia se busca apagar a fé, tirar os símbolos, tirar os sinais religiosos, tirar as possibilidades de viver a nossa fé. Até podem tirar os símbolos religiosos das escolas, até podem tirar os símbolos religiosos das praças, mas ninguém pode nos impedir de testemunhar, de viver a nossa fé, de garantir o que nós acreditamos. Ninguém pode nos impedir de abaixar os olhos, abaixar a cabeça e fazer uma oração. Nós não precisamos só que tenha ali um símbolo religioso, mas a nossa vida, ela tem que testemunhar o que nós acreditamos. É aí que está a diferença. E os discípulos foram convidados para isso. Não ficarem olhando para o céu, com lembranças de Jesus, mas viverem no dia a dia aquilo que Ele ensinou. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.